levar a grana toda, cara. Grana que ela pediu para depositar no banco. Ah, não! Não acredito nisso, eu não faço nada certo. Ele fez muito sucesso nas telinhas nos anos 80 e 90, ainda criança, mas acabou sem trabalhos e caiu no esquecimento. Usando o transporte público e vivendo sem glamour, decidiu abandonar a carreira e, após sair para uma festa, nunca mais voltou. Acabou morto cruelmente. O que aconteceu com ele? Por onde anda seu filho com a atriz famosa? Fernando Almeida Soares nasceu em 21 de maio de 1974, na cidade do Rio de Janeiro. Mas é possível que os mais jovens não saibam quem ele foi. Afinal, seus trabalhos datam de décadas atrás, todos em produções da TV. Fernando foi um ator de carreira interessante e promissora, que começou a trabalhar ainda muito jovem, pois mesmo que tenha vindo de uma família carioca humilde, seu pai, Felício, trabalhava nos bastidores do universo que era a televisão, como um contra-regra, e então Fernando sempre contou com o apoio do chefe de família para pular de cabeça neste mundo da arte. Assim, foi logo aos 6 anos, em 1980, e durante a produção da novela da Globo Olhai os Lírios do Campo, que ele começou sua trajetória. Mas o seu reconhecimento como ator mirim só veio mesmo no ano de 1984 na novela Livre para Voar, também da TV Globo, pois nessa produção ele viveu o personagem Gibi, o melhor amigo do protagonista. Gibi, você não gosta de muitas pessoas ao mesmo tempo? Gosto. Você não gosta da Carolina, de mim, todo mundo? Gosto. Então pronto, por que você acha que quando o bebê nascer a gente não vai gostar de você, hein? Ele não vai ser adotado, eu que vou. Assim, com esse papel, ele conquistou todo o país. Era um garoto esperto e que, apesar da pouca idade, já tinha experiências de vida que superam e muito o que normalmente se espera de meninos da sua idade. Na trama, ele era um órfão que nutria a esperança de que alguma família o acolhesse. Me diz, perdão. Ainda pode dar zebra? É isso? Ô, Gibi, eu não vou mentir pra você, não. Pode. Ainda pode dar zebra nessa adoção. Embora fosse um grande amigo de Pardal, personagem vivido por Tony Ramos e o grande protagonista da produção, o resultado foi tão bom que o sucesso foi imediato. Assim, Fernando passou a ser reconhecido pelo seu talento natural enquanto ator, mas ele não deixava dúvidas de que ainda havia muito potencial ali para ser explorado. Pensa, avó. O Cuí Zambi, filho? Vem cá, avó. Por que eu sou negro? Você é negro porque seus antepassados vieram da África, onde as pessoas nascem de pele escura. Já nessa época, o garoto era responsável e ajudava seus pais a manter as contas de casa em dia com os frutos do seu trabalho na TV. Isso porque ele não parou por aí. Aproveitando a atenção e o sucesso, Fernando buscou novas oportunidades e conseguiu conquistar outros papéis de relativa relevância na emissora carioca nas décadas de 80 e 90, participando de mais de 10 produções entre novelas e minisséries durante toda a sua carreira artística. Entre elas está Sex Appeal. Você ficou louca, hein, neguinha? Esqueceu do que aconteceu nesse apart hotel hoje? Morte, tiroteio, polícia. Olha, por mim, amanhã mesmo eu voltava pra Bahia. Ah, vai ter que voltar sozinho, ou me levar arrastada. Olha, e tem outro. O garoto aí é menor de idade e fugido de casa. Já pensou na família dele? Deve ter chamado a polícia. A primeira versão de Sim a Moça e Vale Tudo. Olha, eu não sei não, dona Raquel, mas esse lance de quase perder um filho, ela deve estar fraca às pampas. Deve estar precisando mais de um carinho de mãe. A Fátima não sabe dar valor a carinho não, Gildo. Ele caiu tanto no gosto do público que durante o auge do grupo Sampa Crew, em 1994, Fernando foi convidado para protagonizar o clipe do grupo musical no hit Mesmo Assim. Mesmo assim. Pode-se dizer os anos de ouro na carreira do jovem ator foram da década de 80 a de 90, já que em 1996 ele foi convidado pela Rede Bandeirantes para entrar para o elenco da novela O Campeão, onde viveu o personagem Edilberto.
sendo esta a sua única novela fora da Globo, já que logo no ano seguinte, em 1997, ele retornou à emissora de Roberto Marinho para participar da 3ª temporada de Malhação, agora na pele de Franklin. Os caras colocaram a arma na minha cabeça. Levaram a grana toda, cara. A grana da Joana. A grana que ela pediu pra depositar no banco. Ah, não! Não acredito nisso, eu não faço nada certo. Falta de sorte, viu? Seu sucesso continuou crescendo nos anos seguintes e, de fato, Fernando tinha tudo para se tornar no futuro um consagrado ator, mediante ao seu carisma e talento para a atuação. Mas em 2001, quando esteve na novela das 6, A Padroeira, ele encerrou seus trabalhos na TV vivendo Gil. Gil, deu uma surra nesse rapaz. Agora mesmo. Um momento, Gil. Um momentinho, Gil. Ouviu isso, Gil? Ouvi. Ele disse que não tem medo. Após finalizar a novela, os convites para trabalhos posteriores começaram a cessar, e com isso, Fernando passou a se preocupar com essa escassez, pois precisava trabalhar. Há quem diga, inclusive, que o ator passou a enfrentar dificuldades financeiras, e nessa mesma época, acabou tendo que morar com seu irmão no bairro de Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A partir daí, segundo pessoas próximas, se tornou um rapaz mais triste, o que era compreensível, tendo em vista que desde muito jovem, Fernando se acostumou à vida de ator e em estar sempre envolvido na teledramaturgia, trabalhando em algum projeto. Também há rumores de que, durante este período afastado das telinhas, ele se isolou, profundamente chateado, pois aparentemente as pessoas já não o reconheciam mais nas ruas, apesar da popularidade dos seus papéis. Olha, eu já trabalho desde pequeno, a fama hoje em dia, pra mim, não sei o que é a fama, assim, já tô tão acostumado com isso. Eu saio na rua normalmente e me divirto como qualquer outro adolescente. Ele, então, passou a levar uma vida comum, pegando transporte público e vivendo sem glamour, diferente do que vinha experimentando. Fernando seguiu a vida e acabou se casando com a atriz e hoje youtuber Antônia Fontenelle. Juntos, tiveram um filho chamado Samuel. Eu engravidei na turnê. Do Fernando. Do Fernando. Do Fernando. Hoje o Samuel tem 26 anos. Eles ficaram casados de 2001 a 2004. No entanto, a amizade continuou mesmo após o fim da relação. Eu separei do Fernando, o Samuel tinha 10 meses. Mas a gente ficou amigo. Antônia disse que eles começaram a namorar quando ainda eram bem jovens e que passaram por muitas dificuldades juntos. Eu tinha 22 e quando Samuel nasceu, eu tinha feito 22 anos há um mês. E o Fernando tinha 21. Você imagina? A gente vendia um almoço para comprar a janta. Fernando também era um grande amigo dos atores André Gonçalves, Luís Mendes e do cantor Tony Garrido. Inclusive, houve uma grande identificação entre Fernando e os outros 2 atores por todos virem de uma infância difícil e terem saído da zona norte do Rio. Mesmo sem convites para atuar, a vida seguia. Então, para trabalhar, Fernando acabou fazendo um curso de iluminação teatral e começou a trabalhar na área, podendo assim ajudar a cuidar melhor de seu filho e seguir a vida. No dia 3 de abril de 2004, antes mesmo de completar 30 anos, Fernando não sabia que o último capítulo da sua história estava prestes a se encerrar. Então informou ao irmão que iria para um churrasco no próprio bairro em que morava. Os relatos dizem que ele saiu às 1 da tarde daquele sábado e nunca mais retornou. O dia seguinte chegou, mas sem sinal de Fernando, que não voltou para casa, algo que deixou seu irmão Marcelo preocupado, pois Fernando avisava quando ia passar a noite fora. A situação só era mais estranha porque eles tinham um almoço com o pai deles naquele domingo, ao qual ele não só não apareceu como não deu notícia alguma, como um simples telefonema para dizer ao menos que estava bem. Infelizmente, 2 dias depois, veio a terrível notícia que ninguém esperava e que abalou a todos. A família descobriu que haviam encontrado o corpo de Fernando sem vida, sido vitimado por 2 disparos fatais de arma de fogo. Na época,
Fernando foi identificado pelo IML e, depois disso, a família do artista foi acionada para entender os acontecimentos. Quando procurado, o pai de Fernando disse em entrevista que o filho estava muito empolgado com o curso de iluminação teatral e que havia sido convidado para participar de uma minissérie. A tragédia aconteceu na madrugada de 4 de abril de 2004. Pelo que se sabe, Fernando tinha saído de um baile funk e estava em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, na altura de Realengo, mas foi surpreendido com uma emboscada realizada por 2 homens em uma moto. Um deles efetuou os disparos fatais, mas até hoje, o caso de Fernando permanece envolto em mistérios e questões pertinentes, algumas até mesmo sem respostas sobre o que levou à sua execução naquele fatídico 4 de abril. Segundo testemunhas e sua ex-esposa, enquanto esteve no baile funk, Fernando teria se envolvido em uma confusão ao se aproximar de uma jovem, possivelmente menor de idade, que seria então a namorada de um traficante da região, o que não é nada bem visto nesses contextos. O Fernando foi para um baile, foi para um churrasco, de lá foram para um baile funk. Aí reza os autos que o Fernando se engraçou com uma menina que era mulher de traficante, lá em Padre Miguel. Esperaram o Fernando ir embora e executaram ele com 3 tiros na nuca. Meu Cristo. Mas outros boatos afirmaram que ele estava alcoolizado, assim como a jovem. Então, quando ela passou mal, Fernando teria batido em seu rosto com a intenção de reanimá-la. Já outros dizem que ele teria agredido fisicamente a garota, gerando então uma revolta nos espectadores e moradores da região. O delegado responsável pelo caso disse, em síntese, que Fernando tinha arrumado uma briga na festa. E outras testemunhas contaram que ele perseguiu uma moça que estava passando mal. Sendo assim, ele teria seguido a jovem e uma de suas amigas até um hospital, onde teria sido barrado pela segurança do local enquanto tentava fazer contato com a garota. Depois disso, ele teria ido até o ponto de ônibus mencionado, onde foi encontrado e executado. Dias mais tarde, os 2 homens responsáveis se entregaram à polícia, alegando terem feito os disparos que ceifaram a vida de Fernando. Em depoimento, disseram que durante o baile funk, o ator tinha tentado forçar uma jovem a fazer coisas contra a vontade dela. Ainda assim, segundo Antônia Fontinelli, em conversa no podcast Papagaio Falante, em 2022, seu ex só tinha ido a um churrasco e depois para o tal baile em Padre Miguel. Assim, sua morte foi motivada devido à sua aproximação da mulher de um traficante, pois os indivíduos teriam o esperado deixar a festa para encontrá-lo e fazer justiça. Mais tarde, os 2 suspeitos pelo crime foram soltos, não tendo ficado muito tempo presos. E um fato curioso é que um dos suspeitos pela morte do ator, conhecido como Peixe, acabou falecendo não muitos anos depois, após trocar tiros com a polícia na mesma região em que Fernando perdeu a vida. Já em 2017, Fontinelli postou uma homenagem a Fernando em seu perfil do Instagram, na época em que sua neta Charlotte havia nascido, dizendo que ela parecia fisicamente com Fernando. Outro fato curioso sobre o talentoso ator é que quando esteve na novela Vale Tudo, em 1988, viveu o Gildo, acolhido por Raquel, personagem de Regina Duarte. Fernando Almeida faleceu aos 29 anos, poucas semanas antes de completar 30 anos, e quando seu único filho tinha apenas 7. Mas tudo o que motivou a sua morte até hoje não foi de fato esclarecido assim. O que se sabe não parece sustentar um desfecho plausível para o seu caso, como o que levou às discussões que culminaram mais tarde em seu trágico fim. Em entrevista ao Jornal Nacional, pouco após o falecimento do ex, a mãe do seu filho, Antônia Fontinelli, lamentou o ocorrido e falou sobre o ator, alegando que ele era cheio de sonhos e que estava feliz com o novo trabalho, já que havia descoberto uma nova profissão. O funeral de Fernando aconteceu no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro, e foi marcado pela comoção tanto de amigos anônimos quanto famosos, pois seu amigo e também ator, André Gonçalves, esteve presente na cerimônia de despedida, bem como o consagrado ator Milton Gonçalves, todos presentes para prestar sua última homenagem e dar o último adeus ao jovem talento que partiu de maneira trágica e muito repentina. Já conhecia a história de Fernando Almeida? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Separei um vídeo especial para você. Ele está aparecendo aí na tela. Te espero lá.